O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Comentário escrito. O problema da obrigatoriedade das observâncias do judaísmo não era apenas prático, mas teológico. E tocava o âmago da mensagem evangélica de Paulo. Paulo luta com todas as forças para impedir uma evolução que ameaçava esvaziar de sentido e de valor a redenção trazida por Jesus. Não só as obras que salvam, mas unicamente a cruz e a ressurreição de Cristo. Só ultrapassando esta prova descobrirá o cristianismo sua verdadeira identidade e se desprenderá sem mágoa e arrependimento da matriz judaica. Enquanto eu lia este comentário hoje à tarde, eu pensava, o Papa Francisco escreveu uma encíclica, Gaudete et Exsultate. Alegrai-vos e exultai. Sobre a santidade. Sobre a vida de santidade. E a santidade entendida no cotidiano das pessoas. A ação de Deus de forma extraordinária manifestada na vida das pessoas no cotidiano. Sim, porque a santidade é sempre obra de Deus e ela é sempre extraordinária. E nesse texto tem um artigo que o Papa escreve lá, um número desse texto, e ele apresenta dois inimigos da santidade nos dias de hoje. Inimigos que já são conhecidos, inimigos que não são desconhecidos, inimigos que não são novos, que já existiram com outra roupagem, com outras características ao longo da história da igreja. E um deles é o que encaixa certinho aqui nesse texto que eu acabei de ler.
que é quando ele diz do gnosticismo. Mas não do gnosticismo como definido na sua palavra e no seu significado, mas no gnosticismo entendido naquilo que se fazem do gnosticismo, que é pior que o gnosticismo enquanto definição, que é justamente a realidade de que não precisa de Deus para se concretizar a salvação, que basta o esforço humano, tudo aquilo que a pessoa faz enquanto ser humano é suficiente para que a salvação seja concretizada. Isto, evidente que não é bem assim. Porque se nós nos esforçarmos e fazermos 1001 coisa, e não tivermos a graça de Deus agindo em nós, não vai adiantar nada. É claro que, agindo a graça de Deus em nós, também nós não devemos ficar acomodados, como se nós já tivéssemos tudo, deitássemos ontem à noite e acordássemos hoje de manhã, já com a santidade perfeita e pronto e acabada. Claro que também não é assim. Nós não nos salvamos por nossas próprias forças, com os trabalhos que nós fazemos, mas também nós contamos com a graça de Deus. Mas a graça de Deus, se nós não tivermos uma decisão em optarmos verdadeiramente por Jesus, também não vai adiantar de nada a graça de Deus. O que então Paulo, e este problema que está acontecendo na comunidade? A comunidade está dividida. Dividida por quê? Porque de um lado estão aqueles que defendem que basta as obras feitas para ser salvo. Diz assim: Paulo luta com todas as forças para impedir uma evolução que ameaçava esvaziar, melhor dizendo, de sentido e de valor a redenção trazida por Jesus. Não são as obras, aí cita o texto que eu li e estou comentando, circuncisão e semelhantes observâncias. Não são as obras, mas que verdadeiramente salva unicamente a cruz e a ressurreição de Jesus. Então, esses dois elementos, a cruz e a ressurreição de Jesus, é o que nos garante a salvação. Isso é graça de Deus. Então, estavam um grupo na comunidade pensando que bastavam as obras, segundo a herança dos judeus. Bastavam as obras para que a salvação fosse concretizada. E um outro grupo, por outro lado, diziam que somente as obras não eram necessárias. Do outro lado estavam aqueles que, juntamente com Paulo e Barnabé, patrocinavam total abertura da igreja ao mundo pagão, sem a imposição de pesos inúteis, bastando o batismo. Por falta de uma base de entendimento, decidiu-se levar a questão ao Tribunal Superior de Jerusalém. Interessante, porque se você observar na sequência desse texto, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, vai acontecer o Concílio de Jerusalém, onde vai ser definida verdadeiramente essa questão, e Pedro vai de novo retomar isso, e reafirmar que verdadeiramente a salvação acontecerá. Aconteceu por obra de Jesus, e acontece todos aqueles que se abrirem à salvação. Eu faço esse comentário, porque hoje em dia nós observamos, com esta história de pandemia, uma realidade
que vou chamar de esquisita, uma realidade estranha que nós estamos vivendo. Eu dizia isso comentando com algumas pessoas, mas conversava com um padre e a preocupação do padre na paróquia dele é a mesma preocupação. Nós, depois que terminar essa pandemia, se é que ela vai terminar um dia, mas depois que amenizar e a gente poder voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes, a gente vai ter que sair da igreja, fazer aquilo que o Papa está dizendo há muito tempo, desde que ele ficou Papa Francisco. Nós vamos ter que sair das paredes da igreja e ir até as casas para buscar e evangelizar as pessoas novamente. Porque aqueles que se distanciaram por conta da pandemia, que usam a pandemia como desculpas para ficar em casa acomodados sem fazer muita coisa, estes vão ter que ser evangelizados novamente. A igreja vai ter que ir buscar, a igreja vai ter que ir apresentar de novo o evangelho para essas pessoas, para que elas despertem a fé e de novo voltem a ser discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Aí nós contemplamos aquilo que Jesus disse no evangelho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis todos limpos por causa da palavra que vos falei. A referência que faço é que essas pessoas estão se distanciando do ramo. E galho distante do ramo, ele seca. E a única coisa que serve o galho seco distante do ramo é para queimar. Bom, isso com relação aos outros. Mas com relação a nós, nós precisamos também fazer um esforço para que a palavra que nós ouvimos da boca de Jesus e da boca de outros discípulos de Jesus, ela possa penetrar verdadeiramente o nosso coração. Transformar a nossa vida, mas mais do que transformar a nossa vida, levar-nos a estarmos unidos de novo e unidos perfeitamente, profundamente unidos a Jesus. E esta união nossa com Jesus, é desta união que vai brotar a nossa perseverança. É desta união que nós conseguiremos perseverar. E aqui um elemento importante, como é que a gente faz para a gente para unir-nos a Jesus? O que devemos fazer? O primeiro passo e o passo fundamental que todos nós devemos fazer é a oração. Mas a oração não entendida como obrigação somente, porque obrigação de verdade nós já sabemos, porque somos cristãos, porque somos batizados, porque estamos inseridos num processo de transformação manifestado por Jesus, nós sabemos que já temos por natureza a obrigação de rezar. Mas é preciso mais do que isso. Sim, é preciso mais do que isso. É preciso mais qualidade na nossa oração. Porque, não sei se isso acontece às vezes com vocês também, acredito que não, só com o padre. Às vezes eu me coloco em oração e parece que eu não estou presente na minha oração. Estou viajando, voando na maionese, como gostam de dizer. E muitos pensamentos contrários à oração e aquilo que eu estou fazendo me passa pela cabeça e de repente, quase que do nada, eu esqueço o que eu estava fazendo, quando não muito ainda até acabo me cochilando diante da minha oração. E aí, de repente, a gente se desperta, aí faz aquele esforço. O que eu estava rezando mesmo?
que eu estava colocando diante de Deus na oração? Aí já não lembra mais. Aí tem que começar de novo. É só comigo, né? Evidentemente que acontece isso. Vocês não passam por esse tipo de situação. Claro, né? Vocês estão num estágio mais avançado de espiritualidade e de conversão. Num estágio mais avançado de proximidade com o nosso Senhor. Aquilo que nosso Senhor diz no texto do Evangelho. Então, mas ainda comigo não estou ainda nesse grau de conversão. E aí a gente acaba entendendo ou, né, valorizando como desculpa esfarrapada, que é bom também as orações prontas, as orações formuladas, orações que alguém já rezou, que alguém formulou, que alguém escreveu. A gente repete, claro, é bom também. Faltando inspiração, faltando tempo e faltando coragem, as orações prontas nos ajudam. Mas é preciso mais. É preciso mais. Porque verdadeiramente, nosso Senhor nos promete, e isso é fruto da nossa oração. Tudo. Se permaneceres em mim, minhas palavras permaneceres em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Portanto, repito, qual é os frutos da oração que você percebe na sua vida? Não é na vida dos outros, não, na sua vida. Muita coisa mudou? Está tudo diferente? Ao que você era há uns 3 anos, há uns 10 anos, há uns 20 anos, de lá para cá, de 20 anos para cá, o que mudou? Continua do mesmo jeito? Continua fazendo as mesmas coisas? Continua insistindo nas mesmas coisas? Continua pedindo as mesmas graças? Ou o Senhor Deus já concedeu muitas graças, já se converteu muito, já mudou muita coisa e agora está lutando por outras coisas? Então faz diante de Deus este processo de avaliação para você perceber quais são os frutos da sua oração na sua vida. E se você perceber que não está produzindo frutos, é porque o segredo está nisso que Jesus acabou de dizer no Evangelho. Que nós nos afastamos de Jesus. Nós estamos rezando por outros motivos, mas não por causa de Jesus. E se estamos rezando por outros motivos, não por causa de Jesus, é evidente que as coisas não estão acontecendo do jeito que Deus deseja realizar na nossa vida. E aí a gente precisa encontrar qual é o motivo pelo qual nós estamos rezando. Estamos rezando por Jesus ou estamos rezando por outros motivos? Se nós não produzimos frutos conforme o Senhor espera de nós, é porque a nossa oração não é segundo a oração de Jesus. E se fosse, produziríamos frutos. E não ficaríamos decepcionados se o Senhor, na oração, também podasse aquilo que não é de acordo com a vontade dele. Porque a poda em nós, às vezes dói também. Mas é preciso que seja podado para que possa produzir mais frutos. O ramo que não produz fruto será cortado e será queimado. E o ramo que produz fruto também será cortado, mas para que produza mais fruto. Então analise com seriedade, faz um exame de consciência, faz uma revisão de vida. Identifica quais são os frutos da oração na sua vida. Tem fruto ou não tem fruto? Mudou ou não mudou? Você já é o que Deus espera ou ainda não é? E se não é, o que falta para que seja? Então, reflita diante de Deus, peça a luz do Espírito para que você possa sair, né, mudar de vida, sair dessa passividade que você se encontra, sair deste processo de
anestesiamento que você se encontra pelas realidades muitas vezes mundanas e entrar de cheio, né? Entrar de coração e alma naquilo que Deus é e naquilo que Deus espera que você também seja. Unidos a Jesus, nós poderemos viver uma experiência nova e produzir muitos frutos. Sem Ele, não podemos fazer nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.